Bom dia, esse é um projeto da disciplina de Oficinas de Integração 2, ministrada pelo professor César e pelo professor Heitor. O nosso grupo é o hidronutridor. A proposta do nosso projeto é fazer o controle de soluções nutritivas para estufas de hidroponia. A ideia surgiu da minha família, né? O meu pai ele é produtor rural, e observando o dia a dia dele, eu vi que ele tinha muita dificuldade para manter essa solução ajustada, né? Os principais parâmetros que ele precisa avaliar é o pH e a quantidade de nutriente diluído na água. Então o pH tem um eletrodo de pH para fazer essa medida e o nutriente tem um sensor de condutividade. O nutriente é sais minerais, quantos mais sais minerais diluídos na água, maior a condutividade. Aí dessa maneira a gente sabe se a quantidade de adubo está adequada. Então, observando a dificuldade dele com uma grande quantidade de estufa, todo dia ter que fazer várias medições ao longo do dia para manter essa solução ajustada, aí surgiu a ideia de automatizar esse processo para ter uma medida mais confiável, ter uma solução mais bem ajustada, evitar que ocorram problemas com as plantas, né, por ficar longos períodos sem ajuste, e também para otimizar tempo e diminuir a necessidade de uma mão de obra que tome conta desse procedimento. Esse aqui é o nosso protótipo. Essa é a nossa maquete de uma estufa de hidroponia. Ela é muito similar com uma estufa real, né? São diversos canos horizontais e nesses furos vão ser inseridas as mudas. Aí aqui na parte superior dos canos aqui, a gente tem um injetor da solução. Então ele injeta a solução, ela escorre por dentro do cano e retorna por esse dreno para dentro do balde. Aí tem uma bomba de aquário submersa que ela faz a solução voltar para aqueles injetores e fica dessa maneira circulando. Aqui nós temos os nutrientes que vão ser inseridos na solução. Então o nutriente é dividido em duas partes. Um é o flex azul e outro é o flex vermelho. Então aqui a gente ele tem essa cor avermelhada porque ele tem muito cobre, ferro, e o flex azul é basicamente cálcio. Eles ficam em reservatórios separados porque numa solução concentrada, caso eles fossem misturados, haveria precipitação de cálcio. E daí temos aqui também a solução que faz a redução do pH e temos uma solução que aumenta o pH. Para realizar as medições, nós temos aqui os sensores na água. Então nós temos um eletrodo de pH, temos um eletrodo que mede a condutividade e temos um sensor de temperatura que ela é utilizada no cálculo porque a temperatura pode influenciar tanto no pH quanto na condutividade. Esse aqui é o nosso circuito. Então a gente tem aqui o nosso módulo relé que aciona as bombas peristálticas. Então temos uma bomba peristáltica para cada reservatório. O nosso microcontrolador que é um ESP. E temos um outro microcontrolador à parte aqui que é um Arduino Pro Micro. Ele está encarregado de fazer a leitura da sonda de pH. E aqui é os módulos do sensor de pH e sensor de condutividade. O motivo da gente ter mantido separado dois microcontroladores é porque a sonda de pH interfere na sonda de condutividade. Então elas precisam estar em fontes de alimentação isoladas e o barramento de comunicação entre eles também é isolado por um optoacoplador. Aí nós temos aqui como exemplo os nutrientes, né? Esse daqui é o fertilizante ali, que é o flex vermelho. Temos também aqui o flex azul. Eles são sempre adicionados simultaneamente e nas mesmas quantidades. Esses vidrinhos aqui são as soluções para calibrar os sensores. Então, para calibrar o pH, nós temos duas soluções, uma tampão 7 e uma 4. A gente escolheu esses valores porque o pH ideal para o alface na estufa de hidroponia é entre 5,5 e 6,5. Então, usando uma solução de 4 e 7, a gente garante que nesse intervalo sempre vai estar muito bem calibrado o sensor. Mesma coisa a condutividade. A gente escolheu uma solução de 1413 microsiemens por centímetro, que é a unidade de medida, e o alface ele precisa algo entre 1,2 e 1,5 microsiemens. Então, nesse intervalo também vai estar muito bem calibrado a solução. Bom, partindo para a parte de software de integração, a gente reuniu o conhecimento de diversas disciplinas, no
começando pelo próprio circuito. A gente utilizou as disciplinas de circuitos elétricos e circuitos digitais para fazer a montagem do circuito. Da parte do software, a partir dos conhecimentos da disciplina de análise de projetos de sistemas, a gente conseguiu estabelecer uma modelagem para os requisitos e uma modelagem para todas as funcionalidades, nos casos de uso e de sequência. O nosso servidor ele é composto de back-end e front-end. A gente utilizou JavaScript para codificar, porém no back-end a gente está usando o Node.js, que é um framework de JavaScript que estabelece todos os serviços que o front-end vai consumir, e o nosso front-end ele é codificado em Vue.js, que também é um framework de JavaScript. Então ele consome os serviços que o back-end disponibiliza, e entre comunicação do nosso microcontrolador e do back-end a gente utilizou WebSockets, que também foi visto em disciplinas de redes. Então a integração deles é que a partir do momento que o ESP32 ele recebe a leitura dos sensores, ele envia via WebSocket as informações para o back-end, que armazena em um banco de dados PostgreSQL, que a gente utilizou a disciplina de banco de dados para conseguir fazer a modelagem e implementação. Então, da parte da nossa interface web, demonstrando o funcionamento dela. Quando o usuário acessa a página principal, ele já é apresentado a tela de login. Então ele insere as informações que a gente passa para ele de forma hard-coded. E, por exemplo, se ele errar a senha, ele é apresentado uma mensagem de erro. Ele pode clicar para ver a senha também. Então, quando ele efetua o login, ele é apresentado a uma dashboard. Aqui ele vai ter os gráficos de pH, temperatura e condutividade. Ele pode criar uma nova estufa. Então é um diálogo de criação de nova estufa. Ele insere o nome da estufa que ele quer. Pode remover a estufa. Pode selecionar a estufa. E assim que você seleciona ela, ele vai puxar do banco de dados os dados das últimas 100 leituras armazenadas. Então também você consegue ativar a atualização automática, controlando a taxa de atualização. E no momento, quando eu ligar, ele vai começar a apresentar certas leituras. Aqui, só para o propósito de demonstração, são leituras aleatórias, não está conectado realmente ao sistema no momento. Se eu quiser, eu posso ir para a tela de calibragem. Então aqui na tela de calibragem nós temos três opções: a calibragem de condutividade, calibragem de pH e programação do horário de ativação da bomba principal. Aqui, quando você clica em editar para calibragem de condutividade, ele vai pedir para você inserir o sensor de condutividade na solução padrão de condutividade, solução de referência, que no nosso caso é uma solução de 1413 microsiemens. Quando você clica em salvar, ele envia para o back-end o valor que você inseriu. O back-end, se estivesse conectado ao microcontrolador, ele fica esperando as leituras estabilizarem. A partir do momento que ela estabiliza, ele faz o cálculo do coeficiente, que vai ser utilizado para calibrar as leituras de condutividade. Para calibrar de pH, de forma muito semelhante, você tem aqui, quando você clica em editar, uma mensagem pedindo para você inserir o sensor de pH na solução ácida. Você coloca o valor de referência, que é a solução ácida que a gente utilizou, tem um valor de referência de pH 4. Quando você clica em salvar, a mesma coisa, você manda para o back-end a mensagem, o back-end espera as leituras estabilizarem, e só a partir do momento que ela estabiliza, ele calcula um coeficiente que ele permite que você continue. Depois, calibragem de solução básica, você coloca o valor, pH 7 era a nossa referência. Quando você clica em salvar também, o back-end espera se estabilizar. Quando ele estabiliza, você pode finalizar a calibragem. Para a programação do horário de ativação, você pode clicar aqui, apresentado no relógio, seleciona o período. Você pode ter mais de um horário de funcionamento. No caso, aqui ele ia ligar às 6h30, desligar às 7h30, ligar às 7h40, desligar às 9h50. Você pode deletar eles também. E você pode fazer o logout. Então
essas são as nossas funcionalidades da interface web. Então aqui a gente vai fazer a demonstração do procedimento de calibragem do sensor de pH. Então aqui nós temos aquelas duas soluções que eu já mostrei, né? A tampão 4 e a 7. Então o procedimento basicamente consiste em colocar o eletrodo dentro da solução. Aí aqui no nosso site a gente vai clicar nesse botão calibrar e digitar a referência dessa solução. Então no caso essa primeira solução é a solução de pH 4. Então eu vou inserir o valor dele aqui e clicar em salvar. Agora o back-end vai fazer várias leituras dos sensores e no momento que as leituras estabilizarem, ele vai liberar para a gente prosseguir para a próxima solução. Então aqui ele já estabilizou, a gente pode clicar aqui em continuar. Eu vou enxaguar o sensor aqui para tirar a solução de pH 4 dele. E vou passar ele para a próxima solução, que é o pH 7. Aí eu digito aqui no portal novamente o valor da solução, que é 7, e clico em salvar. Agora ele vai fazer novamente as leituras. No momento que estabilizar, está finalizado o processo de calibragem do pH. Aqui ele já finalizou o processo, né? Estabilizou a leitura da segunda solução. Então a gente clica em finalizar e pronto, o procedimento está terminado. Aí aqui no dashboard a gente pode vir selecionar a estufa nossa, que no caso é a estufa André, que ela já está cadastrada. Vou colocar aqui para ele atualizar os gráficos automaticamente. E a gente pode acompanhar se a calibração foi bem sucedida. Então o pH a gente pode conferir ali que ele está dando 7.05. A nossa solução era de 7, então ficou bem ajustado. E agora eu vou passar ela novamente para a solução de pH 4 para conferir se ele está lendo o valor que ele deveria, que é 4. Vou enxugar ela aqui. Então aqui na solução de pH 4, ele está estabilizando a leitura e está lendo algo aí próximo de 4.1, 4.2, que é próximo da referência nossa, 4.06. Ele leva algum tempo para estabilizar, né? Mas aí ficou bem ajustado. Agora a gente vai demonstrar o procedimento de calibragem do sensor de condutividade. É a mesma coisa que o de pH. A diferença é que aqui é com uma única solução. A solução nossa é de 1413 microsiemens. Eu simplesmente vou colocar o sensor aqui dentro do meu potinho com ela. E aqui no portal eu vou clicar em editar para calibrar o sensor. Aí eu coloco o valor do sensor da solução de referência aqui, que é 1413, e clico em salvar. Agora ele vai fazer diversas leituras. No momento que elas se estabilizarem, ele vai concluir o procedimento de calibração. Agora aqui ele já concluiu, ele até dá uma mensagem aqui de calibração concluída e está finalizado. Então, se a gente voltar lá no nosso dashboard, mais uma vez, aí a gente vai conseguir acompanhar aqui que ele vai estar fazendo a leitura bem próxima de 1400 microsiemens, que é o valor da nossa solução. A bomba aqui, ela tá desligada, não tá correndo água pelos canos, e a gente vai setar um horário de ativação da bomba. No caso, agora são 9h48, a gente vai setar para ela começar às 9h49 e desligar às 9h50. Então, acabou de virar 9h49
ela acabou de ligar e já está correndo água pelos canos. E a hora que der 9h51, ele vai desligar. Agora que vai virar para 9h51, a gente pode ver que a água ainda está correndo aqui nos canos. E bem quando for virar, ele vai desligar o relé da bomba principal. Acabou de desligar, acabou de girar e também a água acabou de passar nos canos. Então aqui a nossa estufa está ligada, a gente pode ver aqui a solução circulando por dentro dos canos. Aqui a gente está com uma água limpa, né, que a gente acabou de colocar para fazer o teste, e ele está inserindo o nutriente. Ele vai inserir nutrientes até chegar ali próximo de 1.200 microsiemens, que é o valor que eu programei para o nosso alface. Então a bomba ela vai ficar ligada direto, né, até chegar próximo ali do valor. Um pouco antes, né, de atingir o valor, ela vai ligar e desligar, para não passar o set point que a gente configurou, né, para dar o tempo da solução se conformar e circular pelo sistema. Aí o pH ele é um pouco mais sensível. Para essa quantidade de água que a gente tem aqui, poucas gotas já é o suficiente para regular ele. O sistema está inserindo algumas gotas da solução que faz o ajuste do pH. Ele aguarda 1 minuto para a solução circular pelo sistema e ficar homogênea. Aí ele faz uma nova leitura. Se o pH não atingiu o valor que foi programado, ele coloca mais algumas gotas. E assim ele vai ajustando bem lentamente. Então aqui ele está fazendo o ajuste, né? O pH nosso ele está em 6.29, então ele está bem ajustado. Como eu disse, o alface ele precisa entre 5,5 e 6,5 para funcionar. Caso saia dessa faixa, ele vai ajustar. A condutividade ela está aqui em 900 microsiemens, então como já está chegando próximo ali dos 1.200 que eu defini, ele coloca a solução, espera 30 segundos para a água circular e ficar homogênea, e daí coloca mais um pouco de solução, e assim ele vai seguir até chegar nos 1.200. Então aqui ele já atingiu o valor de condutividade que a gente programou, que é 1.200 microsiemens, e já desligou a bomba. Aí no caso de uma estufa real, né, ao longo do dia, conforme as plantas forem consumindo esses nutrientes, ele volta a inserir.